Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje vou conversar com a Adriana Belmonte, professora da UFPR. Ela tem formação em terapia ocupacional e também filosofia, e a gente vai conversar então sobre essa relação, né, da saúde com a filosofia e outros assuntos aí que possam aparecer também. Agradeço muito a sua presença aqui, professora, e eu queria começar perguntando sobre a sua trajetória, como é que foi o interesse pela saúde e pela filosofia, quem veio antes, como é que foi a escolha, os caminhos aí de uma coisa para outra e a relação entre as duas também, agradecendo muito sua presença aqui. Boa tarde, Caio, que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco dessa trajetória e conversar um pouco sobre essa interlocução, né, essa interface entre saúde e filosofia, que de algum modo expressa a minha trajetória, né, de formação e também assistencial. Como você disse, minha formação inicial em terapia ocupacional, me formei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a filosofia é a minha segunda formação. Acabei me enveredando aí pela filosofia, concomitantemente à minha prática assistencial. Como terapeuta, tive a oportunidade de trabalhar em serviço ambulatorial, hospitalar, né, psicossocial, tanto na área da reabilitação neurológica, como também na área da saúde mental. Então, a prática assistencial, ela me gerou inquietações em relação à própria racionalidade assistencial. Na área da reabilitação neurológica, a gente se depara com uma plasticidade enorme, né, neuronal, uma diversidade muito grande nas formas de fazer e também no próprio processo de reabilitação, né, que acaba deixando algo muito mais criativo, mais aberto, mais plástico, do que a gente entende como uma formação mais técnica, mais aplicada. A gente conta uma diversidade de respostas, né, o que faz o processo terapêutico ser radicalmente singular, né, em relação a cada pessoa que a gente atende, ainda mais eu que trabalhei na área da infância, né. Depois eu me enveredei pela questão da saúde mental também, né, na ambulatorial e também na prática psicossocial, e a questão da normalidade, ela vai se colocando sempre de uma forma muito presente, né, assim, o que é esse normal que a gente procura restabelecer ou estabelecer na prática clínico-assistencial, né, diante de tanta diversidade, diante de tanta forma de fazer, de ser, né, de pensar, de estar. Então, a gente se depara com uma diversidade muito grande, e a ideia de normal, clássico, né, que vem aí de uma tradição médica, biomédica, moderna, né, uma ideia de normal muito enquadrada, né, não responde tanto quando a gente está lá em contato direto com o teu paciente, com o teu cliente, né. Então, essas inquietações se colocavam para mim e eu acabei me enveredando pela filosofia, né. Até que a prática Uhum. terapêutica ocupacional também, ela é muito viva, muito criativa, né, muito dinâmica. Enfim, acabei me encaminhando para a filosofia, e fiz uma formação, imaginava que eu ia só, né, ter um contato, né, com a filosofia, fazer algumas disciplinas, aí eu acabei fazendo a graduação toda, e encontrei Nietzsche, né, encontrei a filosofia nietzschiana, aí eu entrei no grupo de estudos Nietzsche, foi orientada pela professora Scarlett Martin, e ela acolheu, né, a ideia de discutir a questão de corpo, saúde, filosofia, medicina, né, a partir da filosofia nietzschiana, e eu comecei por aí, né, por essa inquietação em relação à saúde e doença, né. E aí Nietzsche Uhum. traz uma outra concepção de corpo, né, afetivo, valorativo, uma concepção de saúde, né, voltada a uma grande saúde, voltada para a experimentação, para a criação, né, para a transvaloração de valores, uma outra concepção de corpo que não é aquela concepção cartesiana, corpo-máquina, né, funcionalista que a gente costuma encontrar, né, assim. Então, uma outra dimensão de corpo, né, uma grande razão, né, que está identificada é a corporeidade, e aí as coisas vão se colocando de uma forma diferente em relação à racionalidade em saúde, né, uma saúde muito mais voltada para mais ensaística, mais experimental, mais criativa, né. Isso me pareceu muito interessante para pensar, inclusive, uma leitura mais crítica das próprias práticas de saúde, práticas e instituições, né,
saúde que a gente está, na verdade, promovendo, né? Se ela é potencializadora ou se ela está escrava de uma certa concepção de normalidade, né? Se ela está muito enquadrada, né? Isso é uma discussão que se coloca bastante presente no campo, né? Embora não tão trabalhada, né, explicitada, porque parece que há um certo distanciamento entre a filosofia, entre as ciências humanas, né, e as chamadas ciências biológicas, ciências da saúde, né, parece que são campos que não se conversam, né. Então, eu fiz esse trânsito inicial, né, com a filosofia nietzschiana, né, e aí me trouxe mais inquietações, né, para continuar trabalhando a questão da saúde, né? Concomitantemente a isso, eu estava desenvolvendo, estava lá na prática, né? Na prática assistencial, trabalhando em saúde mental, né? Já tinha tomado contato, claro, com Foucault, acho que é natural que a gente que se enverede pela questão da saúde mental, em algum momento encontre, né? A discussão de Foucault sobre a normalização, história da loucura, os anormais, poder psiquiátrico, enfim, então eu já estava mais apropriada com essa filosofia, né? E aí eu falei, bem, vou continuar, né? Vou continuar e pensar um pouco essa questão das práticas, né? Das práticas, como que a filosofia, ela pode ser também um espaço de reflexão, né? Um estudo conceitual, mas também ela pode me oferecer outras formas de agir na clínica, né? Isso foi bem interessante, eu acho que isso redimensionou também, fortaleceu algumas práticas que eu já tinha pensado. Uhum. É isso. E o que você, de lá para cá, você consegue perceber alguma mudança na, nessa relação entre as pessoas que trabalham com saúde e as pessoas que trabalham com filosofia? Ou você acha que ainda andam separadamente, cada uma cuidando das suas questões e sem muitas relações entre si? Olha, Caio, quando eu fazia o mestrado em Nietzsche, isso já tinha certa discussão, né? Assim, já havia, encontrava, mas não era tão presente, talvez, como hoje, né? Terminando o meu mestrado, isso foi em 2007, por aí, acredito que sim, né? Por aí. 6, 7, não recordo exatamente quando que eu terminei o mestrado, mas já faz um tempo já. Depois eu acabei trabalhando com Canguilhem, né? Uhum. Continuei trabalhando com Canguilhem. E aí isso foi mais presente também, né? Já encontrei um pouco mais de literatura, tanto no Brasil, discussão no Brasil, como também no exterior, né? Acho que Canguilhem tem uma presença muito forte também, embora ainda um pouco desconhecida no Brasil, a obra principal acaba sendo Normal e Patológico. Aí a gente já tem uma obra traduzida, enfim, né? Acabei me deparando com outros escritos do Canguilhem e continuei a dar continuidade sobre esse tema, né? E a questão das práticas. E pelo fato do Canguilhem ser também médico, né? Então, essa entrada com a filosofia canguilhemiana e essa discussão sobre a questão propriamente assistencial, clínica, né, ela é mais presente. Né? Então, se encontra Nietzsche, mas a perspectiva nietzschiana, é claro que ela tem uma grande influência na clínica, sobretudo na clínica psicológica, né? Mas uma discussão sobre ciência, técnica, normalidade, uma racionalidade propriamente vitalista para o campo, né? Eu encontrei em Canguilhem, eu consegui desenhar uma racionalidade vitalista, né, e uma reflexão sobre as práticas e sobre a contemporaneidade, né, a partir da filosofia canguilhemiana. E é claro que ele também tem uma influência nietzschiana, você encontra também, né? Então foi um percurso que eu fui amadurecendo, né, até conseguir compor uma racionalidade vitalista para o campo da saúde como um todo, né, para o conjunto das práticas. Essa era um pouco a ideia inicial que eu tinha com o conceito de vida, corpo, saúde, doença, medicina terapêutica em Nietzsche, né? Em Canguilhem eu consegui encontrar, pelo próprio percurso que ele faz, né? Ele se coloca, né? Ele coloca isso como objeto, né?
a normalidade, a ciência, a técnica, a prática, ele avança para uma discussão através de Foucault na biopolítica, então a gente vai conseguir pensar a saúde coletiva. Então, acho que, de algum modo, o meu mestrado ele se encaminhou para uma reflexão maior no doutorado, e nesse curso da minha entrada em filosofia, que foi em 1998, até agora, né, assim, é um percurso longo, que eu percebo que ainda é um grande desafio trazer a questão da discussão das ciências humanas, né, aproximar em relação às ciências da saúde, às ciências biológicas, né, parece que ainda são campos estanques, embora ainda tenha um grande interesse. Você percebe que os profissionais têm um grande interesse, né? E já, claro, grupos de estudo, autores, pesquisadores no Brasil que trabalham nessa direção, eu encontrei muito, né? Pesquisadores brasileiros, alguns pesquisadores de Canguilhem, né? E acho que a tendência é cada vez mais esses campos se aproximarem, né? Porque cada vez mais essa questão se torna mais próxima, mais aguda, né? O que a gente está vivenciando hoje, né? Opa, voltou? Tinha entrado aqui uma tela. É o que a gente está vivenciando hoje, né, em relação a essa pandemia, né, assim, coloca essa questão da vida, né, do vitalismo, né, em evidência, né, de repente está todo mundo, as pessoas, não só no campo, mas também de uma maneira geral, pensando o processo de saúde e doença, né, seus condicionantes determinantes, o que é saúde, o que é doença, o que é produção de saúde, vida, né, então essas coisas se tornam de uma forma mais aguda. Eu acho que a sua questão aqui, o interesse tem sido cada vez mais crescente, né? Mas ainda falta, né? Nos cursos da saúde ainda tem um presente ainda muito grande, né? Da discussão de uma ideia de normalidade, de patologia, ainda bastante voltada para o laboratório, para o medicamento, para a fisiopatologia, né? Os demais aspectos da saúde, né, sobretudo os aspectos mais psicossociais, sociais, ainda são minoritários. Em terapia ocupacional a gente encontra mais essa discussão, né, assim, nesse campo, porque nós fazemos uma interface com os fazeres humanos, com os fazeres situados, né, tem uma interface muito grande da terapêutica com os fazeres cotidianos, né, criativos, então isso traz mais essa discussão das humanidades, né. Então, mas ainda é muito que avançar. Eu acho que a filosofia precisa dialogar mais com esse campo e vice-versa, né? E como que você vê uma questão que eu acho assim, que no Brasil, apesar de tudo, o SUS, né? Nós temos o SUS que estão tentando desmontar e tudo mais, mas por trás do SUS existe toda uma elaboração teórica que tem a relação com autores Sem dúvida. como Canguilhem, né? Queria que Como você Canguilhem. falasse sobre isso também no Brasil, essa recepção desse pensamento médico, filosófico, social na criação do SUS e na saúde coletiva. Ah, sim, você tem uma presença na Dona Ângela Aroca para pensar a questão preventivista, pela ideia de normatividade social também, né? O Canguilhem ele vai pensar a vida, né, pela perspectiva da saúde e a doença, pela perspectiva da normatividade, né, pela capacidade de criação, de invenção de normas para a vida, né. Isso vai ter uma interface com questões propriamente existenciais, né, e também sociais. Não dá para pensar processos de saúde e doença sem pensar seus condicionantes, seus determinantes, as questões sociais que se colocam aí no campo de produção de saúde. Não só de identificação de riscos, né, identificação de doenças e pensar em processos de minimização de processos patológicos, né. Também como se esses processos de patológicos, eles fossem individuais, eles fossem celulares, como diz Cantley, né? Você reduz o patológico à célula, à enzima, ao tecido, né? Na verdade, pensar o processo de saúde e doença é algo bastante complexo, né? Que envolve questões que são de natureza social, cultural, econômica. Isso a gente tem visto agora, na questão da pandemia, né? A saúde tem uma dimensão coletiva, a produção de saúde é uma questão coletiva, né? A gente precisa compreender isso, né? E a pandemia colocou isso em evidência quando você fala, olha, minha saúde é a tua saúde, eu dependo que você use máscara, né?
eu estou bem, eu não pego a doença, então tudo bem. Não, né? Minha saúde depende da sua, que depende da sua, que depende da sua. O processo de produção de saúde e doença é um processo que é interrelacionado. Mas nós temos uma tradição de pensar a saúde como algo completamente individual. Se eu estou saudável, eu estou bem. A minha saúde não tem nada a ver com a saúde do outro, é algo orgânico, é biológico, né? É patológico. Não, né? É uma inter-relação, e a gente vai pensar agora numa normatividade social, que o Canguilhem fala disso, né? Em que a minha saúde depende do meio. E esse meio, ele é um meio biológico, mas ele é um meio social, ele é um meio cultural, né? A maneira como eu me coloco nesse, é um meio econômico, né? A maneira como eu me situo nesse meio, né? Vai ter uma relação direta na forma como a minha saúde é produzida, aquela saúde que depende da saúde de um coletivo, né? Então, a gente começa a pensar, né, a saúde em termos de processo, né? E aí a gente tem um sistema de saúde universal, né? Que acolhe de uma forma diferenciada, né? Que tem a perspectiva do acolhimento como a tua diretriz, né? Que pensa a questão de território, são territorialidades, eu não posso pensar produção de saúde e doença sem entender produção de saúde, sem entender o território que eu estou. Ele tem uma dinâmica, ele tem uma característica, ele tem uma cultura. As pessoas têm uma forma de entender saúde, de se cuidar, de cuidar do outro. Eu preciso entender essa dinâmica, né? Desse território, desse local que eu estou para pensar em produção de saúde, de potência de vida, né? Então, o SUS, ele trabalha nessa característica, né? Além de tomar a saúde como um direito, que eu acho que isso é fundamental. A gente está pensando em produção de vida, em garantia de vida, não tem processos reais, né, de produção de saúde, de cidadania, sem pensar que a saúde, ela também é um direito que precisa ser garantido. Agora, entender a saúde como um direito, entender a saúde como um processo de natureza coletiva, né, entender a saúde como algo complexo, que tem a ver com a relação com o outro, que eu estabeleço com os outros, né? E com o lugar social que eu ocupo, né? Isso é central na própria ideia como a gente vai conceber o sistema único de saúde. Se a gente for pensar, por exemplo, no campo da saúde mental, né, que a gente tem um deslocamento, né, de um serviço fechado, psiquiátrico, medicamentoso, para um serviço territorial, aberto, centrado na acolhida, na liberdade dos sujeitos. Você vê a diferença, que não é a mesma coisa, quando a gente pensa em produção de saúde mental, né, num espaço fechado, psiquiátrico, manicomial, né, e quando a gente está pensando num serviço de natureza aberta, que garante a cidadania, o ir e vir, né, isso é muito diferente, né, isso é muito diferente. Mas a gente, infelizmente, caminha na direção do fechamento desses espaços, né, de um entendimento de saúde biológico, medicamentoso, privatista, enfim, com muitos retrocessos aí com que a gente tem construído em termos de sistema único de saúde, né, acho que essa é uma coisa que a gente precisa resistir, né? A gente falando em resistência, né? A gente precisa resistir para manter esse direito à saúde, que é o direito à vida. Isso é fundamental, é inalienável, né? Ele ajuda muito para pensar essa questão, quando ele pensa a questão, Caio, da resistência, né? Encontrei esse conceito importante de resistência em Canguilhem, que ele trabalha nessas três dimensões, né? Uma resistência que ela é biológica, a gente pode pensar em resistência mesmo, né? Até é um patógeno, né? Uma resistência de natureza biológica, mas é também uma resistência existencial, em termos de criação de outras normas, de se abrir para o novo e para a novidade que a situação crítica inaugura, né? Mas também processos de resistência no campo social também. Né? O Canguilhem trabalha nessa direção, tem um texto muito interessante dele, que é meio e normas do homem no trabalho, que ele escuta o trabalho do Friedman, que ele fala que a resistência operária a opressão no trabalho, ele sinaliza como produção de saúde, ele faz isso é saúde, né? Você resistir à opressão no ambiente de trabalho. Para pensar a saúde do trabalhador passa a ser central também, né? Então a ideia da resistência essa atravessa, né? O pensamento do Canguilhem, como a gente pensa a saúde. Então, resistir em relação a esses retrocessos, essa pulsão aí de morte, né, que impera, né, é sinal de resistência da vida, né? Resistência da vida. Acho que é isso, tinha respondido. Uhum. Professor, eu queria te perguntar agora, por que você acha que o Canguilhem é pouco lido na filosofia? Porque, embora não seja tão lido assim
em quase nenhuma área no Brasil, mas a gente tem os cursos de medicina, naquela disciplina de medicina social, né? Sempre se lê o Canguilhem, sempre Racionalidade. se lê, né? A medicina do trabalho Sim, também, na psicologia. acho que sim. Agora, na filosofia, no Brasil, é muito raro a presença, né? É rara a presença, pesquisas, teses, trabalhos sobre ele, né? Em geral, se lê sempre de empréstimo pelos autores que ele ajudou a formar, né? Como toda a geração dos anos 60 na Uhum, França, né? Agora, o Canguilhem uhum. mesmo, ele fica sempre à sombra ou do Foucault ou do Bachelard, né? De um lado ou de outro. Queria saber o que você acha disso. Olha, tomar a saúde como objeto da reflexão filosófica, né? Saúde e doença é um grande desafio, né? Mas eu acho que a recepção do Canguilhem no Brasil, ele tem crescido, e sobretudo com as traduções, né? As traduções, outras traduções agora, né? Saíram mais obras, cada vez mais, né? Tem se traduzido, né? Canguilhem, então o acesso vai ficando um pouco mais fácil, né? Mas é uma recepção lenta, de fato. Eu acho que tem a ver também com essa aproximação das ciências humanas com as ciências da saúde, né? Que ela é gradativa também, né? Assim, por que se Uhum. estudar ciências humanas, para se aproximar, né? O que um filósofo tem a ver com um espaço de saúde? Então, tomar a saúde, a doença, a vida, né, como reflexão filosófica, ainda estava muito no campo talvez, da bioética, mas pensando ainda muito como conduzir pesquisas no campo da ciência, não a vida como a vida, né, como um objeto mesmo de reflexão profunda, né, que tipo de saúde a gente quer produzir, né, mas eu acho que é um interesse cada vez mais crescente, acho que tem a ver também com a tradução das obras, né, e alunos, né, que vão se formando e vão assumindo também cadeiras nas universidades, e é interessante que a gente tenha grupos de pesquisa, né, e que isso permaneça, né, assim, de formar, né, de formar pessoas para poder fazer grupos voltados para isso, né. A gente tem, eu acho que poderia ser muito mais, né? Nesse sentido, você tem razão, né? Assim, acho que tem que descobrir um pouco mais Canguilhem, né? Eu mesma descobri, na verdade, eu tinha um contato com o normal e o patológico, eu não tinha dimensão que eu poderia compor uma racionalidade, e de repente eu me vejo discutindo o Canguilhem e a teoria da evolução. Eu não sabia que, né? De repente, tu pensa biológico, você fala discutir normal e o patológico. Aí, de repente, você descobre um Canguilhem que pensa a vida, que pensa a fisiologia, a patologia, mas também pensa a dimensão ecológica. Eu acho muito interessante também, né? A gente vai descobrindo aí um Canguilhem, né? Que está pensando a questão da normatividade social para pensar, por exemplo, a teoria da evolução. Isso é muito interessante. Então, a gente vai descobrindo, né? Eu acho que é um filósofo que cada vez mais está sendo descoberto, né? Esse foi um pouco minha trajetória do doutorado, mas eu vou ainda, né, trazendo e fazendo articulações ainda com esse campo, talvez pela perspectiva da bioética seja também um campo muito interessante para se discutir, também aproximar o pensamento do Canguilhem, mas é lento, né, mas é lento, acho que vai ser uma descoberta importante aí para nós, mas é claro, né, Foucault tem uma presença enorme, né, Bachelard também, Foucault mais ainda no campo da saúde, né? Muito, muito presente, né? Tá bom. Sim, uma coisa que eu percebo às Então, vezes é ainda que mais no hoje, né? Pensando Brasil, questões políticas. sim, com certeza, a questão biopolítica. Uma coisa que eu percebo hoje em dia é que a recepção da filosofia da ciência no Brasil ficou muito a cargo do positivismo ou da filosofia analítica de língua inglesa, e que aí a filosofia francesa ou alemã ou italiana, o que eles chamam de filosofia continental, ainda que ultimamente essa distinção não tenha tanto sentido mais, né? Mas em Uhum. geral essas filosofias não de língua não inglesa tinham certa distância com o pensamento da ciência.
aqui no Brasil, né? Enquanto que o Canguilhem, ele transita entre a ciência e a filosofia, Uhum. e tem uma tradição, né, da qual ele faz parte, e que vai até o Foucault. E aí me parece que essa tradição do pensamento francês ou alemão com relação à Sim. ciência, no Brasil acabou tendo uma distância assim, dos departamentos de filosofia e até uma desconfiança com relação à ciência, e isso criou uma disputa, pelo menos meu modo de ver, uma disputa importada aqui no Brasil entre os filósofos analíticos que se julgam mais próximos da ciência e esses que são críticos da filosofia analítica e que aí são críticos também da própria ciência, né? Então me parece que o Canguilhem ajudaria a pensar a ciência de uma outra forma, né? Sim. Que, que não é só um positivismo. E a própria filosofia analítica também já não é mais isso, né? Só uma filosofia da Uhum. linguagem. Mas eu acho que o Canguilhem ajudaria a pensar mais essa relação com a ciência, né? Me parece que na filosofia isso ainda é um tabu. Hum. Bem, eu não estou diretamente no departamento de filosofia, eu não teria tanta propriedade para falar de como hoje isso se coloca nos departamentos, embora eu esteja como pesquisadora, né? Como pesquisadora, sim, mas certamente você tem muito mais propriedade, até como estudioso também, né? Pesquisador de Canguilhem, para falar nessa direção. Agora, para pensar que ciência a partir de Canguilhem, sobretudo da forma rigorosa como ele trabalha o conceito, acho que essa questão do rigor, né, do rigor junto ao conceito, à ideia de ciência, né, de verdade, né, porque a gente tem uma tradição de ciência livre de valores, ciência, agora eu estou falando pela questão da própria produção de saúde, um pouco mais do meu campo, né, investigação nessa área, né, algo mais laboratorial, né, de um rigor no campo da ciência, da representação, da verdade, assim, algo do valor cognitivo, eu diria assim, né? Os valores cognitivos, né? Do que é matematizável, sobretudo do que é mensurável, quantificável, né? Assim, filosofias ou entendimentos de ciência que se colocam dessa natureza, né, elas parecem que são mais rigorosas, que ela tem mais capacidade de produção de dados, né, fidedignos, que representam real, né, tem mais produção de verdade, né, e outras filosofias ficam, talvez, de reflexão de entendimento de ciência, não, até porque tem um entendimento mais aberto, né, racionalidades que eu diria mais abertas, que dialogam até com uma filosofia, um entendimento de racionalidade mais complexo, né, mais complexo, né, mais relacional. Isso parece tabu também, né? Poder falar de produção de verdade, de uma racionalidade mais aberta, uma produção de verdade que está colocada né, até em valores até intersubjetivos, né? Então parece que isso perde o seu rigor, né? Porque o entendimento de ciência que a gente tem é de ciência neutra, livre de valores, com métodos quantificáveis, matematizáveis, né? No campo da experimentação laboratorial, como se tivesse alguma correspondência direta com o real, né? Agora, quando vamos lá, né, para o real, que diz que com os problemas concretos, como diria Canguilhem, né? E as coisas são diferentes, né? São fortemente qualitativas, valorativas, relacionais, né? Por que não relativas, que é outro palavrão, por que não? Então, como fazer assim, talvez isso até seja o que dificulta, Caio, a interlocução entre esses campos, né? Um campo mais das ciências mais duras e que se encaminhou no campo do entendimento da vida também a partir desse legalismo físico-químico, né? E, por outro lado, você tem um pensamento que ele é mais normativo, né? Que incorpora o erro, né? Que incorpora o erro, aí o erro epistemológico que o Canguilhem vai trazer, a incorporação do erro à vida, né? Do patológico, do erro, né? Como processos também de superação no campo vital, mas também superação no campo do conhecimento, como que a gente avança, né? Como que a gente avança no processo de conhecimento, é algo muito mais ensaístico, né? Do que tão reto, assim, né? O pensamento, ele é muito mais aberto, muito mais ensaístico, enfim. Mas aí caminharíamos para pensar teorias do conhecimento, né? Como se conhece, né? Como
como a gente produz verdade, produz ciência, né? No limite você vai caminhando para pensar uma ontologia, né? A ética, né? Bastante complexo. Mas eu acredito que hoje, como se pensa Canguilhem, a recepção, e como se dá na filosofia, né? Você tem muito mais propriedade para dizer, né? Eu tô há muito tempo, tô sediada, né? No lado da saúde, embora eu seja pesquisadora no campo da filosofia também, né? Não sei se te Uhum. respondi. Sim, é, é só uma sensação, também não conheço toda a pesquisa em filosofia da ciência, né, que é praticada no Brasil, mas eu tenho essa sensação de que existe uma desconfiança com relação à ciência, e eu acho que a ciência é fundamental, né, e eu acho que hoje em dia isso tem se mostrado, né, até para a gente pensar todo esse negacionismo, essas questões aí que estão colocadas, e o Canguilhem ajuda a pensar muito isso, a relação da ciência com a não ciência, e aí vem outras coisas tantas, né, Sim. que a história da ciência coloca, né. E eu Uhum. vi que você tem também um texto sobre Spinoza e Nietzsche. Eu queria saber como você vê essa tradição, né, do pensamento filosófico da Essa imanência, do interface, né, corpo. entre a ciência e o seu fundo ideológico, né? Você perguntava dessa questão do negacionismo, a questão da ciência, né? É importante que a gente aproxime essa discussão também com as pessoas, né? Com a comunidade como um todo, né? Nós percebemos cada vez mais essa necessidade de pensar uma educação popular em saúde, né? Poder identificar as formas como as pessoas, né, se apropriam, produzem saúde, compreendem o próprio processo de saúde e doença, e a relação que nós, né, da academia, da ciência, os cientistas, temos com a sociedade em geral. Isso é muito importante, né, porque na verdade as pessoas anseiam um retorno às suas vidas chamadas normais, né, e muito se fala hoje, né, do retorno à normalidade, né, vida normal. E, na verdade, é uma normatividade que a gente pode pensar pela perspectiva do Canguilhem, né? Assim, não, tem uma figura interessante que ele fala da doença do homem normal, né? Tem a doença da sociedade normal também, de uma série de questões que a gente precisava colocar de ordem social, sanitária, né? É, econômica, né? De produção de saúde, de entendimento do que é a produção de saúde por parte da própria comunidade, né? Que é preciso abrir essa interlocução também, né? Sim, né, a relação da ciência com a comunidade, que na verdade, de algum modo, a gente vê se você também acompanha essa ideia, né, a abertura da universidade também, o centro de produção de conhecimento, né, aumentar a interlocução, né, com a comunidade, com a sociedade. Falávamos antes do Sistema Único de Saúde, né, do SUS como um direito, né, mesmo isso é uma questão que precisa ser apropriada, né, pela comunidade como um todo, né, precisa ter uma situação dessa, né, uma pandemia, uma emergência sanitária, para nós percebermos e a comunidade a importância de ter esse serviço, né, universal, né, de algum modo, e o que acontece quando a gente não tem esse serviço disponível? O que explica a quantidade enorme de mortes que a gente teve por desassistência, por falta de recursos, né? Por falta de intervenção, né, de profissional formado, capacitado. Fundamental que a ciência também tenha uma interlocução com a sociedade como um todo, geral, né? Senão, um pouco nessa direção, né? E as pessoas querem um retorno a uma normalidade que, na verdade, não é outra, né? A gente precisa entrar uma outra normatividade aí, né? E a gente precisa estar aberto para isso, né? Uhum. Acho que é um pouco por aí, né? Não sei se te respondeu. Respondeu, Caio? Sim, sim, sim. E a E questão da a outra tradição. questão, um pouco sobre Nietzsche e Spinoza. Spinoza foi uma interlocução com a partir do meu mestrado também, né? Para poder pensar vida, potência, saúde, vida, né? Potência, sobretudo a ideia de potência, dimensão afetiva, né? Do corpo, a dimensão afetiva do processo de produção de saúde, né? Então, procurei também fazer essa interlocução, e também a ética, né? Poder pensar
a ética como um corpo também atravessado por valor, uma relação terapêutica que também é atravessado por valores, né? Uma produção de conhecimento, né? E mobilização de conhecimento na prática assistencial, que também é, né? Atravessada por valores, né? Mas o diálogo com Spinoza é em larga medida para pensar saúde, né? Para pensar uma terapêutica a partir dos afetos, né? E é aquilo que eu apontei há pouco, né? Afeto, o valor, né? Que vai caminhando, né? Da dimensão do corpo, para o corpo em relação, depois para o corpo em sociedade, depois o corpo como alvo de intervenção terapêutica, o corpo como alvo de intervenção da ciência, né? E aí a gente chega e se aproxima em questões bem mais amplas, né? Que passa pela questão da política, com certeza. Né? E hoje também esse tema é muito presente, né? A biopolítica, né? Hoje falam necropolítica, enfim, né? Eu acredito que agora, Caio, esses temas vão estar muito mais presentes na academia. Muito mais presentes na academia. Como a discussão sobre produção de saúde, na interface com a sociedade, é bem provável que esteja também muito mais presente junto à sociedade. Mesmo a discussão da ciência, o que é ciência, como se produz ciência, né? Ou a ausência da ciência, o que isso significa, né? Assim, negacionismos de toda ordem, interface, né? Produção de saúde, governos autoritários, totalitários, né? Isso vai cada vez mais ser pensada, né? A perspectiva do controle, né? Da produção de vida normalizada, mortificada, passiva, né? Ou se é produção de vida reflexiva, potente, valorativa, alegre, saudável, né? Tudo que a gente quer, né? Então a dimensão política, social, política, econômica, né? Dos processos de produção de saúde, isso vai ter muito mais de saúde e doença, né? Está muito presentes na sociedade. Então eu imagino que agora, retornando àquela pergunta que você fez anteriormente, né? Eu acho que esses temas, esses autores podem, a partir de agora, estar bem mais presentes junto à academia, né? Eles acabam tendo um outro lugar, na medida que eles têm uma potência muito grande, reflexiva e também de dar respostas, né? De dar respostas do novo agir, né? Novo agir em saúde aí a partir desses autores. Eu acredito que a reflexão nessa direção vai crescer. Então, né, nessa direção. Falava da ampliação dessa discussão, que é bem provável que isso cresça, né? E esses autores, o interesse por esses autores se torne cada vez maior. Uhum. É Imagino, né? isso. Imagino. Eu acho que a gente conseguiu percorrer vários temas aí importantes e, enfim, acho que vamos encaminhando para o encerramento dessa conversa e queria te perguntar, então, uma última palavra aí para você deixar, pensando na nossa condição atual também, atualidade disso tudo, importância da saúde. Bem, eu acho que primeiro, eu acho que essa discussão ela vai crescer cada vez mais. Eu acho que ela pode ser bastante produtiva. Eu acredito que a filosofia ela está tendo um papel cada vez mais importante nessa discussão. Acho que essa interlocução entre as ciências humanas, as ciências consideradas da saúde e ciências biológicas, ela vai crescer cada vez mais, e o interesse também da comunidade, da sociedade como um todo. Pode ser uma grande oportunidade de abrirmos um diálogo entre nós, né, na academia, né, quem tem interesse em pensar, em resistir ao estado de coisas, né, que é que caminha mais para a direção da produção de morte que a produção de vida. Eu acho que é importante a gente abrir interlocução, por isso eu já te agradeço, Caio, pela oportunidade de diálogo, de interlocução. Parabenizo pelo canal, eu acho que abrir esse espaço de diálogo, de conversa, de rede, de aproximação, é fundamental, né? Acho que acredito na potência do diálogo e na construção coletiva do conhecimento, e agradeço as pessoas que vão estar escutando, sei que você vai colocar no seu canal, e me coloco à disposição para o que for necessário, e agradeço muito pelo convite, e desejo aí bons trabalhos para você no seu canal. Obrigado, Adriana. Muito gentil sua participação, gostei demais. Eu deixo também aqui na descrição do vídeo links, né, para os seus trabalhos, o pessoal depois, se quiser conhecer e ter acesso. Obrigada. E
E é isso. Muito obrigado. O pessoal que assistiu também Obrigada. agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.